Meus irmãos, este é um momento de festa para a nossa igreja. E antes de proceder este momento, onde vamos receber novos membros, eu gostaria de fazer referência a uma história que você conhece. Deus criou todas as coisas. Quando nós olhamos para aquele jardim lá no Éden, nós víamos uma perfeição. As estrelas brilhavam e refletiam a santidade que existia na vida do homem que Deus havia criado à sua imagem e semelhança. Acontece que este homem tinha livre-arbítrio, e usando desse livre-arbítrio, o homem caiu, foi tentado, caiu na sua tentação, se tornou um pecador. Mas ali mesmo no Éden, ecoou a voz da graça, a voz da misericórdia. Deus prometeu a Adão e Eva que ele enviaria no tempo determinado por ele mesmo, o descendente da mulher, que nós sabemos é Jesus Cristo. Adão e Eva então se apegam àquela palavra, eles acreditam na promessa do Senhor, e aí eles têm 2 filhos, Abel e Caim. Acontece que Caim vai matar Abel. Abel era o homem da fé, era o homem justo, porque fora justificado por Cristo, descendente da mulher que ainda viria. Abel foi morto por seu irmão. A pergunta é, seria este o fim do plano de Deus? Estaria derrotada a promessa do Senhor, que ele havia prometido ali a Adão e Eva, o descendente da mulher que viria? Tudo isso acabou? A Bíblia vai dizer que não. Adão e Eva coabitam, e eles terão outros filhos. E a linhagem santa do Senhor continuou, apesar de todos os levantes do inimigo, da serpente e de toda a sua linhagem. Tempo depois a terra se corrompe. Seria este o fim da promessa? O descendente da mulher não viria, porque toda a terra estava corrompida e cheia de violência. Mas diz a Bíblia que Deus preserva Noé e a sua família. Noé achou graça diante do Senhor. A promessa do Senhor continuava perpassando o tempo, ultrapassando as épocas e todas as barreiras que eram colocadas pelos descendentes da serpente, pela própria serpente. Muito tempo depois, nós temos uma história bastante interessante de Joás, um descendente real, que foi preservado pela tia, pela irmã de Acasias. Quando toda a linhagem real foi destruída, esta tia então resolveu esconder em uma das câmaras do templo Joás. A linhagem prosseguia. Deus ia cumprindo a sua promessa no tempo, no espaço, ultrapassando as barreiras. O tempo segue, porque o tempo não para. E certa vez, então, surge no deserto da Judéia um homem chamado Jesus. Ele é, então, no início do seu ministério, levado ao deserto, e diz a Bíblia, para ser tentado pelo diabo. Aquela, então, era, quem sabe, a última cartada de Satanás, da serpente, para destruir o plano de redenção, para impedir que Jesus fosse levado a cruz, para consumar então esse plano. Acontece que com a palavra de Deus, Jesus derrota o diabo, como um prelúdio daquilo que ele faria de maneira definitiva na cruz do Calvário. Essa história nos mostra que a promessa de Deus se cumpre no tempo e no espaço. E é porque a igreja de Cristo está firmada em Cristo, no descendente da mulher, prometido lá em Gênesis 3,15, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. E ainda que o mundo, ainda que o inimigo se levante contra a igreja do Senhor, a igreja progride. Nós vemos o progresso, porque esta igreja está firmada na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E o momento que nós vamos ver agora é a comprovação do que nós estamos falando. E será assim
até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja progride e nós veremos isso. Gostaria de convidar aqui os nossos irmãos que farão batismo e pública profissão de fé. Nosso irmão Alan, nosso irmão João, peço que esses irmãos já venham aqui à frente. A nossa irmã Sueli. Receberemos por batismo e profissão de fé também a nossa irmã Esther. Desculpa, batismo e profissão de fé a nossa irmã Rafaela. Esther, só profissão de fé, certo, Esther? Profissão de fé nosso irmão Jonas. Profissão de fé nosso irmão Caleb. Profissão de fé também nossa irmã Valentina. E eu queria chamar também a Dayana. Dayana será recebida por jurisdição a pedido, mas eu gostaria de convidá-la para que viesse aqui à frente também. Dayana? Cadê a Dayana? Tá vindo. Ok. A Dayana daqui a pouco chega. Então esses nossos queridos irmãos são prova testemunhal de que a igreja do Senhor avança. Dependente de todos os percalços, de todas as lutas, o evangelho progride, dissipando as trevas. E hoje é um tempo de alegria para nós. Para mim, especialmente, por poder ter passado um tempo com esses irmãos. E não fiquem bravos os outros professores, mas na melhor classe, a classe de catecúmenos. Propaganda para os novos aí participarem conosco desta classe também. E eu tive a oportunidade de estar com esses irmãos e compartilhando com eles. O presbítero Dante também participou de algumas aulas, o presbítero Alexandre, o próprio pastor também, enfim. E foi uma grande alegria poder estar com esses irmãos e compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado. Peço que vocês estejam atentos às palavras que passarei a proferir agora. O nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que os seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas promessas. Ele mesmo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo também ensinou: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto como pela graça de Deus, vocês, meus irmãos, se encontram resolvidos a unir-se aos discípulos do nosso Senhor Jesus, professando publicamente sua fé, eu quero exortá-los a que vocês respondam com sinceridade as perguntas que eu passo então a fazer agora. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas? O Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador de nossa alma e doador da vida. Vocês creem? Vocês confessam que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamentos são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a esta palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês assim confessam? Sim? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos,
palavras e obras, vocês assim confessam? Vocês confessam firmemente que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo aquele que lhe pede. Vocês confessam assim? Vocês estão sinceramente arrependidos do mal que vocês têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo, e também a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que a sua palavra proíbe e fazendo a sua vontade, auxiliados pela graça de Jesus? Vocês estão dispostos a isso? E vocês prometem que a partir de agora, como membros desta igreja, Igreja Presbiteriana Betel, vocês se sujeitarão à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto elas forem então fiéis às Sagradas Escrituras? Vocês assim prometem? Eu gostaria de convidar a igreja a que se colocasse em pé. Nós vamos orar pelos nossos irmãos, pedindo que o Senhor os abençoe e que aquilo que eles prometeram seja uma realidade em suas vidas. Ó Deus Santo, nós te damos graças pela tua palavra, que é viva, verdadeira, e que se cumpre no tempo e no espaço, de que ela é poderosa, mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao mais profundo do ser humano, podendo dividir alma e espírito. Ó Deus, te damos graças porque esta palavra é poderosa e nós enxergamos o poder desta palavra agora na vida desses irmãos. Porque se não fora esta palavra, Pai, eles não estariam aqui. Mas aprove ao Senhor revelar-se a eles, ó Deus, e no tempo oportuno, eles com os seus olhos abertos disseram sim ao seu chamado externo. E agora eles estão aqui diante do Senhor, fazendo estas promessas, ó Deus, que sendo cumpridas, implicarão em bênçãos para as suas vidas. E nós cremos, ó Pai, que com o auxílio do Teu Espírito Santo, os Teus servos que estão agora iniciando esta carreira de maneira formal, cumprirão esta carreira, e naquele glorioso dia receberão a coroa da vida, que foi prometida a todos aqueles que Te amam. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por estas vidas, que o Senhor possa selar este momento, ó Pai, e que esses irmãos possam caminhar conosco, utilizando dos seus dons, dos seus talentos, dados pelo Senhor mesmo, ó Pai, para a edificação deste corpo, para a edificação da Tua igreja, para a glória do Teu nome. Abençoe cada um, Senhor, e que eles possam ter a alegria em saber que os seus nomes, não agora, mas quando eles receberam o Senhor, o Teu Filho como Salvador, seus nomes foram escritos no livro da vida, e nada, nem ninguém, poderá apagar os seus nomes, porque aquele que começou a boa obra, é fiel para cumpri-la. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Continue, Pai, edificando a Tua igreja, e abençoando a vida desses Teus servos queridos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, a profissão de fé e as solenes promessas que vocês acabaram de fazer diante de Deus e diante da igreja, sendo sinceras, importam em uma aliança entre vocês e Deus, na qual Ele promete ser o único Deus de vocês, e vocês prometem pertencer tão somente a Ele. No batismo, que alguns de vocês já tiveram o privilégio de receber, outros receberão agora, Deus lhes dá um símbolo desta santa aliança. A água do batismo, como vocês aprenderam, não pode lavar o corpo e muito menos a alma de vocês. É apenas um símbolo e por isso vocês devem entender claramente a sua significação, que é a lavagem do pecado e também da nossa união com Deus.
O nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse sacramento para ser de nossa parte um meio de professar a sua religião. E da parte do Senhor, um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino, que justifica pelo sangue de Cristo e que regenera e santifica pelo Espírito Santo. Dito isto, eu quero então passar ao batismo do Alan, do João, da Sueli e da Rafaela. Começando então por aqui. Sueli, serva do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Rafaela, filha do Altíssimo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Alan, filho do Altíssimo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. João, servo do Altíssimo, com muita alegria eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu uma bênção. Vocês, meus irmãos, a partir de agora, estão recebidos oficialmente e fazem parte da família Betel. E eu queria, porque eles já declararam que desejam, né, fazer parte da família Betel. E pegando o gancho aqui, o pastor sempre faz isso, eu gostaria de ouvir da igreja, se a igreja recebe com carinho e com amor esses nossos irmãos, para também fazerem parte da família Betel. Um sonoro sim. Vamos lá? Sim. Amém. Que Deus os abençoe. Agora vocês podem se assentar. Aliás, eu quero fazer algo diferente aqui. Eu quero chamar a Dominique para dar a Dominique está aí? Dominique, dá um abraço lá na Sueli. Eu chamaria os pais da Rafaela, mas eu quero chamar o irmão Robson e a irmã Andréia, que eu sei que tem parte nessa história, para vir aqui receber a Rafaela. Os pais aqui de Valentina também, por favor, os pais, recepcionem ali Valentina. Alan eu chamaria o Jonas, né? Os dois, chegou? Ah, chegou. Então vem cá, Dayana. Depois, já vamos apresentar a Dayana. João, família está aí, João? Rosângela, vem cá, Rosângela. Glória a Deus, Rosângela. Chegou este dia, abençoado. Caleb, os pais, agora eu vou trocar, viu, Caleb? Agora eu vou chamar o Vitor e a esposa para dar um abraço aqui no Caleb, que também fazem parte. Quem está faltando? Esther, cadê os pais da Esther? Venham aqui recepcionar Esther. É sempre muito bom abraçar esses queridos. Vocês já podem ir se assentando, tá bom? Dayana chegou aqui, gente. Espera aí, Dayana, que eu já vou falar com você. Quem mais aqui? A Rafaela já foi recepcionada, pode ir sentando. Cadê o Jonas? Vou pedir um jovem aqui da UMP que venha dar um abraço no Jonas. Quem é que vai vir? Tem alguém, um jovem, para dar um abraço no Jonas aqui, mocidade, representando. Danny Boy. A família do Jonas está aqui também? Ah, está ali. Pode ser o pai? Vem cá o pai também. Posso chamar o pai aqui para dar um abraço? Por favor. Que Deus abençoe. Muito bom. Dá um abraço no filho aí. Muito bom. Deus abençoe. Podem se assentar. Daiane já abraçou. Então, meu irmão, você pode se assentar. Deixa a sua esposa aqui um pouquinho. Pastor, o senhor pode seguir aqui apresentando a Dayana, tá bom? E depois o batismo das crianças. Joia, que bênção. Dayana é uma bênção, ela é da igreja congregacional, seu pai é pastor também, e ele indicou a igreja presbiteriana como uma igreja séria, para que ela pudesse congregar junto com o seu esposo. E é uma alegria muito grande esse momento, porque ela orou muito
pela vida do esposo, e agora ele está sendo recebido, e ela aguardou para o dia em que seriam recebidos juntos. Os irmãos estão felizes em receber? Nós recebemos a Dayana por jurisdição a pedido, quando é membro de uma igreja genuinamente cristã, com a qual a gente tem boa comunhão, nós recebemos por jurisdição a pedido. Os irmãos estão felizes? Seja bem-vinda, Dayana. Seja também tu uma bênção, viu? Vamos lá. Irmãos, a gente também tem a oportunidade de ministrar o sacramento aos nossos filhos. Os nossos filhos também são herdeiros da promessa. Gênesis capítulo 17, verso de número 7, diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. O Senhor prometeu, o Senhor fez uma aliança com Abraão e a sua descendência. As promessas do Senhor não são somente para nós, mas são também para os nossos filhos, independente da idade deles. Nós cremos na aliança, e cremos que na nova aliança, o sacramento não é mais a circuncisão como era antigamente, é o batismo. Ele não é tão doloroso, não é? E esta bênção também é ministrada aos nossos filhos. Nós não cremos que os nossos filhos precisam crer ainda para serem batizados, mas eles são batizados pela fé de seus pais, o compromisso dos seus pais que creem nesta aliança, aliança feita conosco e com os nossos descendentes. Os nossos filhos não são menos merecedores desta promessa e têm iguais direitos. Os pais, quando trazem ao batismo seus filhos, trazem cientes do compromisso que têm de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, para que quando cheguem à idade da razão, tenham condições de vir aqui e professar eles mesmos a sua fé. E uma vez que já foram batizados, não há necessidade de batizarem novamente, como a gente acabou de ver aqui. No caso do nosso irmão Caleb, Valentina, e a Esther, no caso, a Esther foi um pouquinho mais crescidinha, mas crianças que nasceram aqui na igreja, os pais desde bebezinhos, têm ensinado a palavra, trouxeram eles aqui bebezinhos, assumiram o compromisso com a igreja de batizá-los e de criá-los nos caminhos do Senhor, de ensiná-los a ler a Bíblia com eles, trazê-los à igreja, e a gente vê o resultado. O resultado é esse aí, são adolescentes e hoje temem ao Senhor. A fé que eles professam não é mais a fé dos seus pais apenas, é a fé deles. Então, quando nós chamamos à frente os pais e batizamos os filhos, nós batizamos confiando nessa promessa do Senhor, e o Senhor é fiel para cumpri-la, e sabendo que os nossos filhos também são herdeiros dessa promessa. A gente vê isso no Antigo Testamento, mas também vê no Novo. Quando chegamos ao Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós percebemos ali famílias que recebiam o Evangelho, e à medida que criam no Senhor, toda a família, toda a casa recebia o batismo. Isso incluía também os filhos pequenos. Por isso, os nossos filhos também são trazidos ao batismo. Nós assumimos este compromisso e rogamos a Deus que nos ajude a levar até o fim. Eu quero chamar à frente Daniel e Cris. Deixa-me ver aqui. Estou enxergando. Sueli, Alexandre não chegou. Não, né? Então, Sueli vai batizar as crianças um outro dia para batizar os dois juntos, né, Sueli? Hoje nós vamos batizar apenas a Sophie. Vem à frente, Daniel, Cris. Poderíamos pensar assim, por que o pastor que já estava com a mão molhada já não batizou os dois? Aí eu falei assim, puxa pastor, deixa o Daniel e a Cris comigo. Participei da profissão de fé, catecúmenos, casamento, nascimento da Sophie. E agora, batismo. E eu fico muito feliz de poder acompanhar um pouquinho da história do casal e ver como o Senhor os tem abençoado. Como foi? Da Sophie? Combinado, casamento da Sophie. E ver como o Senhor os abençoou, e agora a Sophie já fez 1 ano. E agora a gente tem a alegria de vê-los trazendo-a ao batismo.
Daniel, Cris, eu gostaria então, já que é desejo de vocês trazer a vossa filha ao batismo, batizá-la, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês e gostaria que vocês respondessem sinceramente. Vocês creem que a Bíblia, Novo e Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo, os 27 do Novo, compõem a Bíblia a nossa única regra de fé e prática? Vocês creem assim? Sim. Vocês creem no Deus, Criador de todas as coisas, Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Vocês creem que Jesus nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia e hoje está vivo e intercede pela sua igreja, intercede por nós, é nosso Senhor? Vocês creem assim? Sim. Vocês creem no Espírito Santo, numa santa igreja universal, na remissão dos pecados? Vocês creem nisso? Sim. Vocês creem na ressurreição do corpo e na vida eterna? Sim. Agora eu gostaria que vocês assumissem um compromisso e respondessem sinceramente. Vocês se comprometem diante de Deus e diante da sua igreja a ler as Escrituras para a Sophie? Sim. Vocês se comprometem a trazê-la à igreja para que ela aprenda a cultuar junto com o povo de Deus assiduamente? Sim. Vocês se comprometem a ensiná-la a ler para que ela possa, por si própria, ler as Escrituras e um dia vir aqui professar a sua fé? Sim. Vocês se comprometem, por fim, a ser vocês mesmos exemplo de verdadeiro cristianismo, ser a primeira Bíblia com que ela vai tomar contato e ler diariamente. Vocês assumem esse compromisso de testemunho para a sua filha? Sim. Amém. Vamos então orar nesse instante e passar ao batismo da Sophie, por favor. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para orar? Santo Deus, amado Pai, nós suplicamos nesta hora que o Senhor confirme nos céus aquilo que fazemos aqui na terra. Os teus filhos, Cris, Daniel, trazem ao batismo a sua pequena filha. Bênção que o Senhor deu a eles, ó Pai, e que traz junto consigo também uma responsabilidade, que eles não se furtam a ela, mas se apresentam diante do Senhor assumindo o compromisso de criá-la no temor do Senhor. Ler as Escrituras, ensinar tua palavra a ela, ensiná-la a ler para que ela possa fazê-la sozinha e trazê-la à tua casa assiduamente, para que um dia ela possa professar por si só a sua fé. Confirma isso que agora que fazemos, Senhor. Pedimos a tua bênção para que possa acompanhar e o Senhor mesmo confirmar a Sophie como herdeira destas promessas, simbolizadas pelo batismo, que é símbolo da purificação, de uma nova vida, de uma reconciliação contigo. Pedimos que o Senhor acompanhe com a tua bênção isso que fazemos ora aqui, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sophie, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus grandioso e Pai amado, ajuda Daniel, Cris, a honrarem os votos aqui assumidos, e que possam, Senhor Deus, cuidar da Sophie, possam educá-la nos teus caminhos, possam, Senhor Deus, de fato ser zelosos no cuidado e na educação, segundo as Escrituras, segundo a religião do teu povo que nos é ensinada. Ó Deus Santo, guarda a vida desta pequena, para que ela possa continuar crescendo nos teus caminhos, crescendo na estatura, na graça e no conhecimento do Senhor. Não permita que nada a tire dos teus caminhos, Senhor, para que daqui a alguns anos, ó Pai Santo, nós possamos estar aqui nos alegrando, como pais nesta noite se alegraram em ver os seus filhos adolescentes professando a fé. Que daqui a um tempo, Senhor, Daniel, Cris, possam desfrutar desta alegria de ver a Sophie confirmando isso que eles hoje assumem o compromisso de educá-la, vendo-a professar por si mesmo a sua fé. Senhor, guarde-a e abençoe os seus pais. E quanto a nós como igreja, Senhor, ajuda-nos a ser bênção na vida deles, ajudando-os nesse processo de convivência mútua, de edificação mútua, como o corpo de Cristo.
Nós pedimos por isso, Senhor. Pedimos que o Senhor confirme nos altos céus isso que realizamos hoje aqui na terra, em Teu nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que fazemos isso. Amém. A igreja pode assentar-se.